Fala galera, professor Renan Rosa com vocês. Vamos ter mais um bate-papozinho aqui sobre leis de Ohm. Então vamos nessa. Galera, a primeira lei de Ohm ela fala o seguinte pra gente, né? Popularmente conhecida como quem vê ri, tá? Quem vê ri, tá? Vê, ri, tá? Ela fala o seguinte pra gente. Ela está falando aqui que a tensão elétrica, representada aqui pela letra V, existem algumas literaturas que representam a tensão pela letra U. Tá? Também não está errado não, tá certo. U é igual a R vezes I. O que eu estou falando para você? Que eu estou falando aqui que a minha tensão elétrica ela é diretamente proporcional à minha corrente elétrica. Tá ok? Então, à medida que eu aumento minha corrente, eu aumento minha tensão. Quando eu diminuo minha corrente, eu diminuo também a minha tensão. Beleza? E é o seguinte, né? Isso aqui é só para posições e variações de como eu posso escrever a primeira lei de Ohm, tá? Sabendo que a unidade de tensão, é volts, a unidade de resistência, ohm, e a unidade de corrente elétrica que a gente já está acostumado a trabalhar é o ampere. Tá? Então aqui, se eu quiser calcular a minha corrente elétrica, tá? Coloca um dedinho aí na frente do I, aí você vai tampar o I, tá? Tampou o I, o que sobrou? V sobre R. Você quer calcular a tensão, coloca um dedinho aí na frente do V, o que vai sobrar? R vezes I. Você quer calcular a resistência, coloca o dedinho aí na frente do R. Tampou, o sobrou? V sobre I. Então a gente tem esses bisuzinhos aí para vocês poderem fazer os cálculos, tá? Tá aqui nas unidades que eu falei para vocês, né? Pode ser representado pela letra U ou V, medida em volts, medida em ohm, medida em ampere, tá? E essa é a minha primeira lei de Ohm. Para a gente não ficar um negócio solto, gente, vamos fazer uns exemplozinhos aqui, só para desencargo de consciência, que o negócio é muito fácil, tá? É muito fácil. Você até vai desconfiar de tão fácil que é. Ó, qual é a resistência de um ferro de solda que solicita uma corrente? Então, ó, corrente é o quê? É I. E uma DDP de 120. DDP é o quê? É U, tá? É U. Então, eu quero calcular o quê? Resistência. Resistência é R. Então, eu vou usar qual fórmula? Aqui, ó. Tá? Então, ó, R é igual a U sobre I. O U, 120. O I, 2. 120 dividido por 2, 60. Tá aí, ó. Tá? A minha resistência desse ferro de solda é de 60 ohms. Ok? Na questão 2 aqui que eu coloquei, o exemplo 2, ó, fala que a tensão de um ferro de solda que solicita 2 amperes e eu estou mudando a resistência dele. Ó. Botando a resistência de 40 ohms. Então eu quero o quê? Tensão. A tensão é quem vê ri. Então esse cara aqui é quem? É o I. Corrente. Esse aqui é o R. Tá? R. Então, minha tensão vai ser 40 vezes 2, 80 volts. Observa uma coisa aí, galera. Ó, eu fiz a questão de usar a mesma corrente, tá? E mudei a resistência. Eu diminuí a resistência. Quando eu diminuí a resistência, ó, o valor da minha tensão também diminuiu, tá? É só para elucidar para vocês. Então, se eu tenho a primeira lei, eu também tenho que ter a segunda lei de Ohm, tá? A segunda lei de Ohm é a segunda lei que vai falar sobre resistência, tá? Então ele vai falar para você o seguinte, ó, dado um fio condutor, tá? Pode ser de cobre, de alumínio. Aqui eu botei uma tabelinha para vocês, ó, para vocês verem aqui que existe uma gama bem vasta, né, de materiais. Prata, cobre, ouro, alumínio, chumbo, tá? E o que é que acontece? Cada material desse ele tem uma coisinha chamada resistividade. O que é resistividade? Resistividade é uma constante,
que é dada em ohm metro. Então, a cada metro, tá? Na metro aqui, ó, o ohm, eu tenho um valor que é tabelado. Tabelado de acordo com o quê? Com o material que você está usando, tá? Então, como é que eu calculo a resistência a partir da segunda lei de Ohm, tendo conhecimento do meu fio condutor? Então, ó, aqui é a representação de um fio, então eu tenho o comprimento do fio. Esse comprimento do fio eu estou representando pela letra L. E o fio aqui, ó, nessa seção do fio aqui, essa seção do fio aqui, ó, é a área, tá? E como é que eu calculo a área? A área você pode calcular como sendo π r ao quadrado ou π de 2 sobre 4, tá? Duas maneiras distintas aí de você calcular a área para você chegar no mesmo valor, tá ok, galera? Então você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar para calcular resistência. Você vai usar essa resistividade tabelada que eu vou fornecer para você, ou a banca vai fornecer algum tipo de exercício, vai multiplicar pelo comprimento do fio e vai dividir pela área. Então, para calcular a resistência, você vai usar essa formulazinha que é conhecido como o nome dessa letra que lá no alfabeto grego, tá? É Rho, tá? Então você vai usar Rho vezes Lá. Então, Rho Lá, tá? Então a gente calcula aqui a resistência usando Rho LA, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer uns exemplozinhos aqui para a gente poder entender melhor isso aí. Ó, sabendo que a resistência de um chuveiro elétrico é feita de um fio enrolado de níquel, calcule o comprimento do fio. Eu não quero saber o comprimento, quero saber o L desse fio, tal. Aí ele me deu aqui. Opa, cadê meu mouse? Aí ele me deu aqui, ó. A resistência que é 7,8, a área da seção que é 10 elevado a menos 6 metros quadrados e a resistividade que é 7,8 vezes 10 a menos 8 ohm metro, tá? Então, legal, ó, gente, ó, uma coisa importante, eu não vou precisar converter nada, tá? Ó, aqui está em metro, aqui está em metro quadrado, então eles vão se casar, beleza? Então, vamos substituir na minha fórmula aqui. O que eu quero? Eu quero saber quanto é que vale esse L aqui. Vamos substituir na minha fórmula aí o que eu tenho. Deixei o L em evidência. Ah, Renan, como é que você fez isso? Esse A que está aqui, ó, dividido, ele passa para o outro lado multiplicando. Então fica R vezes o A. Aí do outro lado ficou assim, ó, Rho LA. Eu quero isolar o L. Esse Rho não está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então ficou L igual a R vezes A sobre Rho. Tá? Então vamos lá. Quanto é que vale minha resistência? 7,8. Quanto é que vale minha área? 10 elevado a menos 6. E a resistividade que eu vou dividir? 7,8 vezes 10 elevado a menos 8. Então, o que eu posso fazer aí? Ó? Posso aqui, ó. Opa, cortar esses dois. Sobrou o quê? 10 elevado a menos 6 dividido por 10 elevado a 8. Esse menos 8 aqui, quando eu jogo ele lá para cima, é só você mudar o sinal do expoente. Então, 10 a menos 6 vezes 10 a 8, 10 elevado a 2. E a mesma coisa aqui, 100 metros. Ok? Bom, mais um. Um trilho de aço de bonde elétrico possui uma área de seção 0,56 metros quadrados. Qual é a resistência de 10 quilômetros de trilho? Sabendo que a resistividade vale isso aí, ó. Então vamos lá. Resistência, ó. Esse cara aqui. Quem é o Rho? 3 vezes 10 a menos 7. Quem é o comprimento? 10 quilômetros. Tem que converter esse cara para metro, ó. Está em metro, metro quadrado. Então isso aqui vai ser o quê? É só multiplicar por 1000. Tá? 10 vezes 1000. Como é que você sabe disso? Porque esse K de quilo é a mesma coisa que escrever 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 é o quê? 1000. Então, ó, 3 vezes 10 a menos 7 vezes 10 vezes 10 a terceira dividido por 0,56. Aqui vai dar o quê? 10 a quarta. Então, 10 a quarta
Mais 4 menos 7 dá o quê? Menos 3. Então, o que que eu faço aí? Vamos dividir aqui, ó, 3 por 56. Quando eu divido 3 por 56, dá 5,35. Repito a potência, tá? 10 a menos 3, homem. Ou se você quisesse, tá, gente? Opa, peraí. Ou se você quisesse, daria para escrever, ó, 5 vezes 35, em vez de botar 10 a menos 3, mili-ohm. Tá bom? Gente, potência dissipada no resistor. Eu posso escrever potência como sendo π. Eu posso escrever aqui a primeira lei de Ohm, que é quem vê, ri. Tá? Então é o seguinte. Se eu, o que é o U? O U é R vezes I. Então eu posso substituir R vezes I no lugar do U. Aí eu vou ter isso aí, ó. Tá? I, R vezes I, que vai dar PRI. Mas eu também posso escrever o I como sendo U sobre R e substituir esse cara aqui, ó, no lugar do I. Então, ó, quando eu substituo, ó, U sobre R vai ter U vezes U ao quadrado sobre R. E eu também posso, então eu tenho o quê? Ó, essa maneira de escrever potência, e eu posso escrever dessa maneira. Então, eu tenho três maneiras distintas de se calcular potência. Qual que eu vou usar, Renan? Vai depender dos dados que o problema nos fornecer. Agora, a unidade de potência, gente, ela é dada em watt. Beleza? Então, ó, vamos lá, só para a gente poder ver. Ó. Ah, isso aqui eu vou usar muito na próxima aula, tá? Que é energia. Kilowatt. 1 kilowatt é a mesma coisa que 1000 watts. Então, para eu passar para kilowatt, galera, vai ser bem fácil. Vou mostrar para vocês. Ó. Vamos calcular uma potência aqui. Vamos supor que ó, a corrente seja de 10 ó, e a tensão seja de 500. Então, 10 vezes 500, 5.000 watts. Calculei a potência. Passar isso para kilowatt, divide por 1000. Então, quando eu divido por 1000, ó, vai me dar o quê? 5 kW. Então, eu calculei a potência e passei para kilowatt. Tá? Agora, por que eu usei pio? Porque eu usei um exemplo que eu tinha corrente e tensão. Tá? A gente vai fazer bastante exercício daqui para frente sobre isso. Ó, um resistor de resistência elétrica R igual a 10 ohms é percorrido por uma intensidade de corrente elétrica I equivalente a 5 amperes. Qual é a potência dissipada pelo resistor? Então, qual fórmula eu vou usar? Uma fórmula que eu tenha resistência e corrente. Quem eu tenho resistência e corrente ao mesmo tempo? PRI. Então, ó, 10 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25 vezes 10, 250. Tá aí minha potência. Tá? Pá. Então, galera, forte abraço para vocês aí. Até nosso próximo encontro. Foco aí no nosso Enem, hein?